todos e a todas inscritos aqui no nosso mini curso com essa temática, erguendo-se em prol de uma formação docente e discente, acessíveis pelo uso das tecnologias. Você notou, né? Eu estou fazendo algum uso de Libras. Isso se dá pelo fato de que eu já tenho uma longa caminhada, são quase 30 anos já em contato com a comunidade. Mas antes de entrar nesse ponto, quero mencionar que eu e o professor Kleber, então, com nossas pesquisas, tanto do mestrado como do doutorado, nós reunimos alguns elementos e queremos agora partilhar com todos vocês. O objetivo é que, seja ligado à docência ou à discência, as tecnologias têm um papel muito importante que com certeza irá lhe interessar. Agora, voltando à questão dos 30 anos, eu há muito tempo atrás tive os primeiros contatos com a comunidade e a partir daí comecei a buscar informações, curso, contato com surdos, entender o que era a cultura surda. E o tempo foi passando, busquei a formação em psicologia clínica, hoje atuo na área como psicólogo clínico e professor também. No caso da psicologia, eu faço atendimento a surdos autistas, surdos cegos, surdos e ouvintes, assim como nós. E uma parte desses ouvintes são pessoas ligadas à área da surdez, como familiares, profissionais e um ou outro que não tem nenhum contato, nunca teve com surdos. O meu mestrado foi na UFPR e a minha temática foi a pesquisa em surdo-autismo. Atualmente eu estou doutorando na UFPR com a temática da surdo-cegueira. Nós iremos então usar esses elementos colhidos por todo esse tempo que se passou desde então e para neste mini curso aqui oferecido então por este primeiro encontro do projeto de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, buscar formas de partilhar as informações que foram reunidas por nós até então. Alguns pontos, né? No final do nosso curso, aqui nós vamos disponibilizar, né, hoje e também na próximo dia, quinta-feira, tanto eu como o professor Kleber, contatos. Porque caso algum de vocês que estão nos assistindo tenha interesse de mais informações, tenha dúvidas, por favor, fiquem à vontade, façam contato conosco para que nós possamos então buscar, caso não saibamos, vamos buscar informações, vamos pesquisar para poder lhe responder, ok? Então, falando sobre o ensino, tanto a questão do ensino-aprendizagem, o que tem a ver com a tecnologia? Nós hoje verificamos que não deve estar distante de cada um de nós. Por quê? Porque a tecnologia, para a grande maioria das pessoas, é algo hoje do dia a dia. Então, por exemplo, tanta coisa nova, board maker, leitor de tela. Então, nós temos os sintetizadores de voz, os softwares educativos, TICs, Velibras, Hangouts. Nossa, a lista é muito grande. Mas, estamos falando de tecnologias acessíveis. Não estamos falando de tecnologias digitais. São elementos diferentes. Tecnologia. Tecnologia é qualquer ferramenta que venha a facilitar o trabalho humano. Por exemplo, há muito tempo atrás, na época das cavernas, quando se descobriu fazer fogo, né, duas pedras ali, aquilo era uma tecnologia, o quê? Utilizada para produzir um bem em prol da humanidade. Por isso, a tecnologia assistiva na educação assistiva tem o seu papel.
Aqui em nosso país, os alunos de inclusão são respaldados por lei, a Lei Brasileira de Inclusão, onde diz claramente que eles têm direito ao ensino regular. E há um tempo atrás, havia algumas situações de instituições específicas e às vezes alguns experienciaram ali segregação, preconceito e outras formas de sofrimento psíquico e até físico. Mas eu percebi na minha trajetória que cada vez mais as tecnologias assistivas têm me ajudado na minha prática docente e também na minha prática em psicologia, tanto em um campo como no outro. Eu, como professor no ensino superior e como psicólogo, então eu uso, mesmo para quem não apresenta uma deficiência, eu uso recursos tecnológicos. Se apresenta um vídeo, um material filmográfico colhido do YouTube ali na internet, um texto, uma foto para ilustrar, dentre as diversas ferramentas. Por isso, é importante atentarmos. Estes estudantes, estes educandos, que características, que especificidades dele? Porque, pela lei, se é cego, não enxerga, se é surdo, não ouve. Mas, pelo que nós temos percebido de uma forma geral, e eu também com esse trabalho com educação especial, eu tenho notado com todo esse tempo que há lacunas que têm ficado. Por exemplo, o aluno que desde o início, por exemplo, um surdo, que ele não recebe o respaldo necessário, ele vai se desenvolvendo com tais lacunas. É igual quando eu comecei o contato com a comunidade surda, não havia um número tão grande de livros como hoje, os cursos não eram tão divulgados, não eram em número tão grande como hoje. Hoje na internet você encontra até mesmo gratuitos. E falando de lacunas, vamos refletir um pouco. Na legislação, ali também é dito que os deficientes, eles precisam ter garantias de adaptações e serviços razoáveis. Peraí, razoável. O que significa para você? Porque para a iniciativa privada pode significar razoável algo ligado a investimento. Para um determinado governante, talvez o razoável pode ser dispensado viver sem. Então, minha opinião, a sua, do governo, da instituição privada, veja, modificações e ajustes necessários que não acarretem ônus indevidos e que assegurem que a pessoa possa ter igualdade de condições e oportunidades de aprendizagem. É o que a LBI determina, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, refletindo, pensando sobre isso, como já falamos, precisamos refletir, discutir sobre isso. Razoável que não acarrete ônus desproporcional ou indevido. Bem, algumas instituições privadas hoje optam por não atender o deficiente, porque significaria adaptar um monte de situações. Por isso, razoável significa fazer uma leitura. Há o ideal. Então, um exemplo de um cadeirante que vai para uma instituição. Se há adaptações lá, então já tem uma rampa, e não é qualquer rampa, não. Uma rampa na angulação que se adequa. Os banheiros, pelo menos um adaptado, embora o ideal seria mais banheiros. Mas o custo para uma instituição adaptar muitos ou todos os banheiros talvez não se justifique, porque há tantas áreas que precisam de investimento e, é claro, o percentual de educandos que vão usar
é preciso também ser avaliado. Então, há uma seara, há um campo que precisa de adequação e equilíbrio. Não estamos falando aqui de negar o direito, não. Não, nada a ver com negação. Mas em adequar de acordo com a razoabilidade. Voltando do ônus de acordo com a razoabilidade, vamos pensar, está ligado direto com as tecnologias assistivas? Qual é o olhar? É um olhar atento à situação? Bem, durante esse meu tempão de trabalho já, onde eu estive presente em escolas de ensino básico, ensino superior, e olhando também para as tecnologias assistivas utilizadas, deu para notar que a utilização dessas tecnologias tem que ser acessíveis também quanto ao seu conhecimento para o docente e o discente. Como assim? Temos de conhecer as tais tecnologias. Não adianta ter muitas ferramentas na minha escola, na minha instituição. Lá tem, mas só basta tê-las? Um exemplo simples. Vamos supor que para a nossa instituição de ensino veio um cego para ser alfabetizado. Aí tem um livro ótimo para ser. Então a sociedade vai investir a escola para o quê? Para traduzir para Braille. Mas ele não sabe Braille. Essa tecnologia assistiva, pelo menos naquele momento, não será útil, não, para este educando. Um surdo chega na escola, cadê o intérprete? Ele sabe Libras, porque não basta ser surdo para automaticamente saber Libras. É preciso ele estar contextualizado, inserido numa comunidade, ter contato com a cultura surda. Senão ele talvez seja um surdo que só faz mímica, aponta só. Então, se chegou esse educando dessa forma, ele precisa de uma outra forma de assistência. Um exemplo também, por exemplo, eu como psicólogo clínico, eu estou no grupo dos que prestam serviço. Então eu sou um psicólogo clínico bilíngue, então eu atendo os meus pacientes surdo-autistas, surdos cegos, surdos. Para a maioria deles eu uso Libras. Libras é um recurso. E eu ofereço o meu serviço, minha formação em psicologia, como tradutor e intérprete. Então, há um serviço a ser utilizado que é diferente de outro recurso. De recursos, aliás. Por exemplo, brinquedos, roupas adaptadas, computadores, dispositivos. O que ajuda, como cadeiras, a ajustar a postura, porque alguns não conseguem ter autonomia nisso. Na questão de mobilidade, cadeira de rodas, bengalas, equipamentos de comunicação alternativa, chaves especiais, escuta assistida, auxílios visuais, próteses. Mas exemplo de serviços. Normalmente esses são transdisciplinares. Isso é muito importante. Eu, como psicólogo bilíngue, eu já percebi. Eu posso dar um atendimento diferenciado. Vamos pensar. Eu, lá na clínica, se eu não fosse conhecedor da comunicação em Libras, vem um surdo, aí eu chamo um intérprete. Ficamos nós três no setting terapêutico. Vamos pensar. Questões íntimas, traumas. Ele sabe que eu tenho formação. Ele não conhece aquela pessoa. Então há um envolvimento ético, uma outra série de fatores que podem constranger e limitar o trabalho. Por isso é muito importante também, outras coisas que queremos passar para vocês, é sobre a questão do planejamento e a sensibilidade de todo mundo que está envolvido com a situação. A família, a escola, o próprio deficiente e o profissional
com relação aos recursos a serem utilizados. Eu e o professor Kleber, sempre em nossa pesquisa, no nosso trabalho, nos nossos contatos, ele pesquisa tecnologias, eu, acessibilidade e inclusão. Nos nossos contatos que nós temos com os colegas da área, percebemos que falta formação. Inclusive, recentemente, uma professora, uma colega de trabalho, ela reconheceu que, apesar de ela muito experiente, já está na estrada há tanto tempo, na questão de lidar com o educando deficiente, ou alguém que tenha uma limitação, ou uma forma diferente de ver ou de ouvir, falta formação no caso dela. Mas, por isso, precisamos então verificar o que podemos fazer de concreto. Então, eu me vejo hoje num momento muito especial da minha carreira, porque eu comecei agora no doutorado, agora já é o segundo ano, a pesquisar a surdo-cegueira e essas especificidades que há nesse grupo, porque não basta eu já ter conhecido um pouco dos cegos, um pouco dos surdos, eu misturo, já sei sobre surdos cegos. Não, se trata de um grupo diferente. Para termos uma ideia, para a inclusão do surdo cego, é preciso que se perceba os detalhes. Saber como é que o percurso deste educando até chegar na instituição de ensino. Então, hoje ele é surdo cego, mas antes ele era cego. Então, hoje ele está surdo, mas ele vai tender a usar braille. Ele antes era surdo e está ficando cego, já está. Então ele tenderá a usar libras. Se ele nasceu surdo cego, é uma outra situação, uma outra construção de mundo. Talvez pensar, mas agora é tão fácil. Há os avatares, que você pode, já vem até no celular, você baixa rapidinho um app. Mas olha, é preciso pensar. Quando nós usamos para traduções de textos o Google Tradutor, nós percebemos ali que a tradução ela não é fiel e ela pode induzir ao entendimento errado. O mesmo se dá com os avatares para Libras, as traduções automáticas. Isso é um dos fatos que faz com que a comunidade surda não seja tão simpática ao uso desses recursos. Como já citamos antes, é preciso avaliar. Só por ser surdo não significa que imediatamente o intérprete irá acessibilizar o conhecimento. É cego? Pega em braille aqui, ó. Não. É preciso ver. O que essas pessoas usam? Figuras, mapas conceituais. Que alternativas? Lembrando, nós como humanos temos infinitas formas, maneiras, alternativas de desenvolvermos um trabalho, de aprendermos. Podemos até compartimentalizar. Por exemplo, vamos pensar em dois professores, um e o outro aqui. Aquele ali planeja, pensa no grupo de educandos. Parabéns. O outro, não, já me disseram até que eu vou ter na minha turma alguém que é deficiente, mas eu já tenho minha aula preparada há tanto tempo, que eu já reproduzo há tanto tempo, e que eu aprendi assim, que vem dando certo. Planejar é o começo, é o início. Significa incluir realmente. Significa ensinar. Por isso, tecnologias digitais, então, assistiva, então, depois, na sequência, o professor Kleber irá explanar de forma ampla e clara a respeito disso e vai contextualizar. Mas precisamos aqui, nesse ponto, com base em tudo o que foi colocado até aqui, pensar, mas então eu não sabia algumas coisas sobre a questão do surdo cego. Pode ser. Você não passou, por exemplo, 2 anos estudando surdo autista.
Então eu descobri algumas coisas que podem facilitar, mas algo que você pode fazer com muito menos tempo é ter interesse em ver o que pode dessas tecnologias, como você pode contribuir para o seu educando, que irá, por extensão, beneficiar a sociedade. Se você é aluno, pensar como eu posso, como futuro profissional, ser alguém que é eficiente, que veio realmente para cumprir um papel, para vivenciar verdadeiramente. E um outro ponto também que precisamos aqui passar para você. Nós queremos continuar com a nossa pesquisa e vocês podem contribuir. Nós temos 153 pessoas inscritas aqui no nosso mini curso. Nós, como já sabem, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ela fornecerá um certificado. Mas se você preencher um formulário que nós iremos passar para todos vocês, nós iremos brindá-los com alguns e-books de domínio público, né, que nós reunimos, que traz mais informações a respeito dessa área. E sobre esse formulário, ele irá nos ajudar a entendermos o quê? Entendemos o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu conhecimento. Ah, eu não sei nada. Isso é um fato muito importante. Por isso que nós precisamos dessa sua colaboração. Bem, agora para nós encerrarmos, gostaria de mostrar para vocês sobre a questão de construção de mundo, como pode ser diferente. E é claro, se alguém tiver dúvidas, perguntas, fazer contato, manter conosco, será depois, no final do curso, nós iremos disponibilizar então esses endereços, tanto hoje como quinta-feira. Mas para nós termos uma ideia da diferença da formação e construção de mundo, por exemplo, sabem que, muitos de nós aqui sabemos que piadas, elas são baseadas na cultura de um povo. Então, o que é muito engraçado para um grupo, talvez não tenha tanta graça para outro. Por exemplo, muitos surdos, muitos da comunidade, acham muita graça da piada do lenhador. E o que você sente quando você ouve a seguinte piada? Depois, daqui a pouco, eu vou entender o porquê. Então, por exemplo, a piada diz assim, em linhas gerais. Então, o lenhador, com o machado, encontra a primeira árvore de 3, bate e grita, madeira, e a árvore tá. Assim se deu com a segunda. Com a terceira, então ele pá, 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 e grita, madeira, e a árvore, apesar de estar cortada, não cai. Depois de algum tempo pensando, ele vai chamar um médico que examina a árvore e aí o médico avisa, ela é surda. E aí então fazem em sinais. Chegam até a árvore e sinalizou a queda da árvore. E a árvore cai. Bem, na comunidade surda, isso, dependendo de quem conta, eu não sou muito bom em piadas, tá? Mesmo em Libras, muito menos em português. Eles apreciam, gostam muito. O que você achou? Bem, isso significa que, de uma forma inversa, numa visão de mundo diferente, o que dizemos como ouvintes, o que fazemos, podem parecer também um pouco, ou um tanto sem sentido, ou sem graça, ou muito engraçado, e estranho até. Esse fator pode ilustrar bem o que significa ter, num grupo de educandos, um educando com construção de mundo diferente de todos os demais, inclusive de nós. Daí a necessidade, como dissemos antes, de preparação, de
conhecimento do que pode ajudá-lo, ou pelo menos essa sensibilidade para ter a busca, para ter o interesse, para poder enxergar este educando, este ser, essa pessoa, né? Não com o objetivo de dar para ele o chamado assistencialismo, não, mas dar o necessário para que ele, junto com o grupo de educandos, possam avançar no seu desenvolvimento e amadurecimento e construção do necessário conhecimento. Um grande abraço a todos e um bom curso a todos vocês, um bom evento aqui.